Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. Quando a igreja já diga amém? Amém. Eu vou fazer a leitura, da palavra do Senhor, uma leitura um pouco extensa. A palavra do Senhor nos diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse: O Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Estou um pouco ruim da garganta no final de semana, mas nós fizemos menção dessa palavra porque ela vai mostrar algo, né? Vemos em Atos do Apóstolo a igreja, se iniciando, vemos o derramar do Espírito Santo, vemos, irmãos, que para que o Espírito Santo seja derramado sobre aquele povo que estava orando, eles oraram a tempo, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Jesus disse: Ficai em Jerusalém até ser revestido do alto. E eles começaram a orar, orar e orar. Vemos, irmãos, que nós estamos iniciando este trabalho. E para que coisas que o Senhor venha realizar, derramar do seu poder, do seu Espírito, e demais promessas sobre a nossa vida, há um momento de nós buscar, e há um momento de nós perseverar, até alcançar as promessas. Se eles tivessem desistido, parado, não havia o derramamento do Espírito, mas houve o derramamento do Espírito. E a Bíblia diz que Pedro foi levantado para pregar. Nós vemos que Pedro, irmãos, era um homem bem comum, talvez bem rústico. Talvez era um homem que era valente, era forte, era talvez brigão, com pouca letra. Ele talvez tinha pouca conhecimento das Escrituras, assim como um escriba, um doutor da lei, um fariseu, a qual tinha a sua vida mais dedicada. Mas a Bíblia diz que quando foi derramado o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a Bíblia diz que Pedro, quando ele prega, a sua pregação, trouxe 3.000 almas a se converter. Então, um homem a qual era normal, mas quando foi derramado o Espírito Santo sobre a sua vida, ele foi usado poderosamente, assim como nós, a qual nós orar, clamar, até o momento que o Senhor use nós, de uma forma a qual as vidas, elas ouvem a palavra do Senhor Evangelho e se convertam verdadeiramente. Sabe por que quando o Espírito Santo derramou sobre Pedro e sobre aqueles, as almas se converteram? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele convence o homem da situação pecaminosa que ele está. O Espírito Santo convence o homem do juízo que viria sobre ele. Mas agora o Espírito Santo convence da justiça que foi dada através de Cristo.
através de Jesus, através do seu sangue, a qual tira um homem que estava condenado e agora traz um homem que está salvo pela justiça de Deus. Então vemos que nós estamos vivendo um tempo que, se há falta, né, de convencimento do homem do pecado, que está em pecado, se está faltando o convencimento do juízo, que a pessoa ouve e ela vê que vai ser condenado ao inferno, e vem o temor, né, está faltando também, né, a salvação. Sabe por quê? Porque a falta do Espírito Santo sobre a igreja. Então eu digo, nesta noite, iniciando esse trabalho, esse culto de ensino, há uma necessidade de nós orar, buscar, né? Não achando, nós já temos tudo, já estamos cheios, né? Mas eu creio que Deus, ele tem algo maior para nós, que depende de nós renunciar e buscar. Então eu digo, irmãos, que eu creio que quando o Espírito Santo realmente revestir esta igreja, realmente encher nós, até, né, transformar a nossa vida, as almas vão, né, louvar o nome do Senhor, reconhecer a sua vida pecaminosa, vão reconhecer o seu caminho aonde ia, e eles vão receber a salvação pela justiça de Deus. Então a igreja, irmãos, né, ela se inicia, mas depois há um momento da perseguição, mas a Bíblia diz aqui que chega um momento que, né, o Espírito Santo, ele fala com quem? Com Filipe, um evangelista, e ele era diácono. Irmãos, ele se iniciou, né, como um diácono, mas se você vai ver toda a história de Filipe, Filipe andou com Jesus, ele viveu todas as coisas, mas você não vê o seu nome, né, junto com os outros discípulos, mas agora aparece Filipe, e o Espírito falando com ele, vai, né, até tal lugar, né, e quando ele chega, ele vê um homem, um etíope, né, que era judeu, ele era tesoureiro, né, se você vai olhar aqui, ele era superintendente dos tesouros, né, de uma rainha do Etíope. Mas então ele era um tesoureiro, ele cuidava, ele governava, ele administrava. E vemos que o Espírito falou a Filipe. Tu vê que a condição, né, de andar pelo Espírito, nós ouvimos a voz do Espírito de Deus, a voz do Espírito Santo, nos direcionando, nos movendo, né, nos levando a fazer a obra do Senhor, né? Mas nós vemos, irmãos, que vai chegar um momento que, quando Filipe ele chega, ele vê aquele homem, o etíope, ele lê as Escrituras. E quando Filipe ele olha e ele vê o que ele estava lendo, ele pergunta: entendes tu o que lês? Tu está entendendo o que você está lendo? Mas agora aquele etíope, ele ouve aquilo ali, talvez ele olha e diz, né, com um coração sincero, né? Não como muitas vezes hoje a gente pergunta: tu sabe isso? Claro que eu sei, né? Nem aceita até a humildade de dizer assim: não, eu ainda não entendi o suficiente. Talvez eu não crie ou não entendi totalmente o que está escrito, né? Mas aquele homem disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E aqui eu quero iniciar esse estudo. Qual é a importância do ensino? Qual a importância de ser ensinado? Né? Vemos, irmãos, que há um grupo de pessoas nesse tempo, nessa geração, que ele quer aprender as Escrituras, mas tem um grupo muito maior que ele não quer. Ele diz: não, mas eu já sei, eu já aprendi. Então vemos, né, hoje duas coisas, né, que a igreja ela parou de ensinar. Porque ensinar, irmãos, leva tempo. Ensinar leva, né, a condição de as pessoas quererem aprender. E querer aprender, né, já é diferente do querer receber. A pessoa quer receber independente se quer aprender, mudar ou tomar uma nova escolha. Quando nós estamos acostumados somente do culto normal, o culto é como uma porção de alimento naquela hora. Renova a nossa fé, a nossa confiança. Mas às vezes nós não nos dá base para continuar a nossa caminhada. Então eu digo: qual é a importância do ensino? Eu meditando hoje no trabalho, né, eu peguei uma peça para fazer, daí eu peguei, né, a etiqueta, eu tinha que pegar um saco porque a gente embala. Eu olhei para o meu irmão Antônio, pastor Marco Antônio, e disse, né, ele trabalha 8 anos lá, tá quase, né, alguns, sei lá quantos anos na mesma função ali. Eu disse: irmão, né,
Qual saco vai que tem numeração? Ele disse o 9, né? Eu já ia botar o 3, mas tinha lá o papel para ler, né? Mas eu perguntei para ele. Então o que eu digo? Qual que é a importância do ensino? Alguém que já sabe, né? Ou que já tem vivido, a qual já tem praticado, a qual alguém tem experiência, né? Ensinar o certo e o correto para não fazer errado, para começar a fazer certo. Então eu digo, irmãos, qual que é a importância do ensino para nós? Muito importante, porque a gente cresce, né, na graça, a gente cresce no conhecimento, né, a gente vai, né, amadurecendo. E eu vejo, irmãos, que a nossa vida é um ciclo. Eu olho para o meu filho que nasceu, um recém-nascido, bebê, agora já está quase, já está entrando na infância, né, porque está aprendendo, daqui a pouco vai para a adolescência, depois para a juventude, depois já fase adulta, e vai chegar um momento que ele vai ter que amadurecer, né. Então, são as fases que também são do cristão. Nós nascemos na fé, nascemos, né, espiritualmente, e não sabemos nada, nós temos que aprender. E agora eu te faço a pergunta de quem nós aprendemos, de quem nós estamos aprendendo, né? Então, né, nessa noite, irmãos, esse estudo é para nós entender a importância do ensino, mas de quem nós aprendemos e o que nós aprendemos, né? Se nós aprendemos algo errado, né, ele gerar um dano na nossa vida, né? Eu já trabalhei, alguns já trabalharam em fábrica de calçado, né? Às vezes tu aprende uma coisa, né, que alguém te ensina daquele jeito, e tu faz, trabalha, às vezes não fica bom, fica de um jeito, mas chega um momento que alguém chega e diz, olha, eu vou te dar uma dica, eu vou te mostrar de um jeito melhor, e aí tu aprende de um jeito, mas talvez tu passou anos, né, fazendo de um jeito, né, e tu nunca se perguntou se estava certo ou se estava errado, né. Esses dias no trabalho, né, me pediram para mim pesar as caixas, que depois vai para a computadora, e bota o quilo é Q e o G, e pesava, botava o número. Ele olhou, meu chefe disse, que isso aqui é um Q e um 9, eu não entendi o peso. Eu disse, não, isso é quilo e um número. Ah, mas nós botamos só o K no quilo. Daí ele disse assim, desde que eu trabalho aqui, sempre usaram só o K, não sei porquê, mas a gente usa isso. O que eu estou dizendo? Muitas vezes, né, o ensinamento é repassado de um para um, e muitas vezes não se questiona. Eu gosto de uma dinâmica, irmãos, e eu quero que você comece a compreender, né, e se pensar, mas o que eu aprendi? O que eu tenho aprendido? Eu tenho pensado se é certo, errado, se, né, se é aquilo mesmo? Eu gosto de uma dinâmica que, né, um jovem casal de casa e a menina, a moça, a recém-mulher, a esposa, ela vai fazer uma janta, pega um frango, daí ela corta umas, né, bem picadinho, tira as coxas, corta os ossinhos, diminui. Daí o rapaz, ele disse, por que tu faz isso? Ah, não sei, minha mãe sempre fez, e eu vou fazer também, ele sempre fiz. Daí eles perguntaram para tua mãe, ligar para tua mãe. Ligaram para a mãe dele, mas por que tu corta o frango assim? Olha, eu não sei, porque minha mãe, a avó, fazia assim. Eles ficaram encucados, por que fazia esse corte, né? Ligaram para a avó e disseram, avó, mas por que tu corta o frango daquele jeito? Ah, porque a minha panela era bem pequena, daí não cabia, daí tinha que, né, diminuir. Então, o que eu quero dizer nisso? Muitas vezes a gente só repete aquilo que alguém falou. Na última terça-feira, eu falei sobre a oração. Os discípulos disseram para Jesus, ensina-nos a orar. Porque eles não sabiam orar, mas eles queriam aprender. Mas como nós aprendemos? Muitas vezes ouvindo os outros, né? Nós aprendemos ouvindo a orar. Poucas vezes a gente aprendeu alguém ensinando como nós devemos orar, como nós devemos fazer, os tipos de forma, oração, clamor, deprecação, intercessão. Muitos não sabem. Muitas vezes a pessoa diz, vamos interceder, mas ela não sabe a diferença de uma oração para uma intercessão, porque talvez ninguém ensinou. Então eu digo, irmãos, que nessa noite, eu quero dizer, a importância, né, do ensino, né? Então, eu quero me dedicar para ensinar a igreja, né, a orar, a interceder, a, né, aprender da palavra do Senhor, para, né,
O mais importante, ver verdadeiramente que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. O que é eficaz? O que é aquilo que, né? Eu vou dar um exemplo para os irmãos que já, estou com uma dor nas costas, estou com uma dor na perna, tomei um remédio e fiquei bom. Ele fez o efeito. Né? A palavra de Deus é viva, ela é real e ela traz um efeito. Então a gente tem que aprender a viver e praticar, porque se nós andar pela palavra, né? Salmos, acho que é 119, versos 105, né? Que ela é luz, né? Para os meus pés, agora fugiu a coisa, mas os irmãos sabem dessa, lâmpada dos meus pés, luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela vai nos iluminando, porque nós vivemos num mundo em trevas. Então, eu digo, irmãos, qual é a importância do ensino? Né? É grande, né? Se talvez você pense assim, mas é tão poucos querendo aprender. Mas eu digo, irmãos, tem bênçãos e vitórias na tua vida, que é você que escolhe. Muitos não escolhem, e às vezes você vai ver que vão ficar lutando. Eu, quando comecei na igreja, não sabia nada, mas eu comecei a orar, comecei a ler, comecei a buscar, comecei a ir atrás, comecei a aprender. Então, deixa eu ver se eu acho aqui um coisinha para mais avançar. Eu quero mostrar algo para a igreja, né, sobre o ensino. Aqui o etíope disse, mas como eu vou aprender se não tem quem ensine? Né? A Bíblia diz, um cego, ele pode guiar outro cego? Por quê? Porque vão cair os dois, ambos na cova. Então alguém que não tenha, né, a experiência, né, vivida, eu vou dizer assim, ensinamento, né, nós conseguimos passar quando ele realmente se fez verdadeiro em nós. Pode ver que muitos usam o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Mas se nós no 31 diz, Jesus disse, se vós verdadeiramente quiséssemos discípulo, praticai a minha palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a prática da palavra faz nós conhecer que a palavra de Deus é verdade. E essa verdade vai nos libertar, né? E vai nos mudar. Porque nós começamos a praticar. Quando nós não praticamos, nós não conseguimos, né, a viver ou experimentar isso. Pode ver que Salmos 34, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. O que é provar? Experimentar, é ter o contato, é poder realmente, né, ter um convívio com o Senhor e dizer, mas o Senhor é bom, é verdade aquilo que o Senhor tem falado. Então eu digo, irmãos, o ensino ele é rico para nós, né? Porque possamos ter promessas, possamos ter profecia, possamos ter várias coisas, mas às vezes nós não temos a condição de continuar. Porque eu digo, irmão, se nós recebesse Jesus, se fosse salvo na mesma hora e o Senhor arrebatasse, estava tudo certo, tudo estava perfeito. Mas no outro dia a gente dorme, no outro dia a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, a gente tem que conviver, a gente tem que, né, ter inúmeras situações que a gente vai ter que, né, como que eu posso explicar para a igreja, demonstrar a nossa vida cristã. A vida cristã, irmão, é um estilo de vida, né? É algo que a pessoa diz, eu quero viver isso, eu quero, né, isso para a minha vida e vou fazer. É a mesma coisa que alguém decide, eu vou emagrecer, e começa a cortar tudo que é coisa. E alguém chega lá, pastor, vamos comer um churrasco, né? Daí eu digo, não, eu estou firme no meu propósito de emagrecer, eu não vou comer. Pode ser o melhor churrasco que tem, o mais bom, mas eu tomei uma decisão, né? Isso é o cristão, quando ele toma a decisão de viver para Cristo, muitas coisas ele vai ter ser conflito. Só que a convicção da sua vida, né, do que ele está vivendo é maior. Então eu digo, irmãos, o que nós temos aprendido? Qual o ensinamento? Eu quero deixar, né, 3 tipos de ensinamento que operam na igreja, para nós, nesta noite, começar a ver qual ensinamento tem sido dado efeito na igreja, tem agido mais na igreja, e qual ensinamento talvez nós estamos, né, vivendo. Eu vou dar 3 tipos de ensinamento, a origem deles, a origem do ensinamento. Origem.
de Deus. Ensinamento de Deus. Qual a origem? Da onde está vindo? O ensinamento da parte de Deus. O ensinamento. O ensinamento do homem. Não está bonito, irmãos, mas. E tem o ensinamento. Do inimigo. Eu quero exemplar esses três nessa noite, porque esse dia eu percebi que o inimigo, ele tem um ensinamento, não bom, é bonito, mas ele semeia no meio da igreja, ele semeia, no meio dos crentes. Então, veio nessa noite de mostrar, três tipos de ensinamento, que nós não vamos olhar agora para nós, mas nós vamos olhar o todo, como a igreja se comporta, como nós vamos vendo que não a igreja somente nossa, mas a igreja ao todo. Qual que é o ensinamento de Deus? É aquilo que vem do céu, aquilo que é espiritual. O ensinamento de Deus é um conjunto de ideias, de princípios, mandamentos, aquilo que é para nós praticar. Jesus, irmãos, ele foi chamado de quê? De mestre e mestre dos mestres. Mas Jesus era um evangelista. Jesus também foi chamado, eu sou o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus ele era o apóstolo de quem? De quem ele era apóstolo? De Deus. Quem é um apóstolo? É um enviado. Jesus foi enviado de Deus. Jesus era o pastor. Jesus era o evangelista. Jesus era profeta? Era profeta, porque eles viam ele como profeta. Mas Jesus era como mestre. Ele era um ensinador. Pode ver que isso vai ver a passagem das bem-aventuranças, Jesus explicando todas as coisas. Jesus dizendo, vocês não ensinam que dá para fazer tal coisa, mas agora eu digo, faça desse jeito. Então Jesus era um ensinador. Então, o primeiro ensino é aquele que vem da parte do Senhor. E ele é espiritual. Nós não conseguimos manifestar o ensino na nossa vida. Esse ensino transferido na nossa vida real, se não for pelo Espírito, se não for real, da parte de Deus, porque ele vai ter que ser manifestado em Deus. João capítulo 3, verso 19, que Jesus disse, eu vejo que ele é a luz deste mundo, mas as trevas amaram mais, os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mais más. Mas a Bíblia diz, aquele que era luz, ele vem para a luz para que as suas obras venham ser manifestadas em Deus. Então as obras de um cristão que vive em espírito, ele vive os ensinamentos. E através do ensinamento, ele começa a viver a palavra de Deus. Porque Jesus disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores que vivem em espírito e em verdade. E assim tantos ensinamentos que nós possamos ver a palavra do Senhor. Ensinamento do homem. Nós vamos prosseguir, depois eu vou recapitular todos. Ensinamento do homem são as doutrinas, as tradições. Se o ensinamento de Deus é espiritual, o ensinamento do homem ele é terreno. O ensinamento do homem ele é diferente do ensino que vem da parte de Deus. O ensino a qual o Senhor ensina para nós viver, ele traz algo, ele traz uma mudança do nosso caráter. Ele traz uma aparência a qual nós realmente se tornamos diferentes deste mundo. E ele faz nós produzir fruto, a qual a Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse que ele nos chamou e nos nomeou para que nós venhamos ter fruto e o nosso fruto permaneça. Mas o que é um fruto? Gálatas capítulo 5, verso 23, o fruto do Espírito Santo: amor, longanimidade, benignidade, mansidade, temperança, bondade, gozo, amor. São um conjunto de qualidades que um cristão que manifesta o fruto do Espírito Santo, ele tem domínio, ele tem amor, ele é bom, tem bondade. Benignidade, é ser bom,
num prazo maior. Porque às vezes a pessoa diz, eu sou bom agora, mas se atirar de novo já acabou a bondade. Mas a bondade do Senhor é um fruto do Espírito para nós. A longanimidade é ânimo longo. Se Deus não fosse longânimo, irmãos, nós não estávamos nem aqui. Porque na primeira vez que o Senhor chamou nós não aceitávamos, ele disse, agora vocês vão para o inferno. Jesus teve o tempo, o Senhor preparou, fez inúmeras situações para nós estamos aqui. Esses frutos, irmãos, são do Espírito e eles querem se manifestar em nós. Mas agora eu quero falar sobre esse ensinamento que é da parte do homem. O ensinamento da parte do homem, ele não traz um fruto espiritual, ele não traz uma condição a qual Deus vem ser glorificado, mas ele vem com uma aparência do céu. Porque o ensinamento do homem, ele ensina nós a parecer. Aparência. Jesus disse, e deu um nome de hipocrisia, parecer ser algo que não é. Então o ensinamento do homem, muitas vezes ele vai no meio da igreja, tentar fazer a igreja parecer algo, mas às vezes ela não vive aquilo ali. Então sempre o ensinamento do homem, ele vai estar em glória terrena, em exaltação, em muitas coisas. Eu digo, irmãos, que o próprio Jesus, um dia, ele disse para aqueles que estavam dizendo, teus discípulos não lavam a mão. E nós lavamos 7 vezes para ficar limpa as nossas mãos. E Jesus disse, vocês com as tuas tradições invalidam o mandamento de Deus. Porque vocês negam o mandamento de Deus, validando as suas tradições. E Jesus disse, vocês me buscam com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele começa a dizer que para eles, o que é lançado no ventre, é consumido e lançado fora. Mas ele sabe o que contamina o homem? Aquilo que sai do seu coração. Os maus pensamentos, o adultério, as feitiçarias, as brigas, inimizades e tudo aquilo que é ruim no coração humano. Isso contamina. Mas comer sem lavar as mãos, não. Então vemos que Jesus confrontou que eles tinham uma tradição, que eles invalidavam algo, achando que era maior. Mas Jesus, ele foi no ensinamento verdadeiro. Ele dizendo, comer naquele momento sem lavar as mãos, não ia contaminar. Mas a intenção do coração, isso contamina. Então vemos a diferença do ensino que é do homem e um ensino que é verdadeiro de Deus. E agora o último, um ensinamento a qual o inimigo ele semeia. A Bíblia diz, que Jesus disse que na parábola do joio e do trigo, que depois dos homens semear na terra, o homem ele dorme. Eu creio que às vezes a igreja dorme espiritualmente e vem o maligno e ele semeia uma semente do mal. Então vemos que o inimigo ele é um semeador. E nós vemos que o ensinamento do inimigo, a Bíblia chama de doutrina de demônio. Mas eu não quero falar sobre doutrinas, a qual muitas igrejas elas entram em tipo de batismo, em sincretismo, em inúmeras coisas. Mas eu quero dizer que o inimigo, ele semeia situações, ele semeia o ciúme, ele semeia muitas vezes a dissensão no meio da igreja. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Uma igreja dividida, ela vence? Não vence. Mas quem divide a igreja? O inimigo. Porque ele semeia uma mensagem, muitas vezes sutil, sobre a igreja, sobre a pessoa. Então eu digo, irmãos, nós estamos rodeados desses 3 ensinamentos. E agora eu pergunto, qual ensinamento a igreja, ela está baseada? Nesse tempo que você congrega, nesse tempo que você vai, olhando essa imagem, a igreja ela tem vivido os ensinamentos que são da parte de Deus? Elas têm praticado mais ensinamentos que são da parte do homem? Ou têm cedido a ensinamentos que são do inimigo? Se você falar para alguém, nossa, nossa igreja tem uma união boa, os irmãos se dão bem. Ele diz, não, eu não acredito. Toda igreja tem problema, toda igreja tem os irmãos um contra o outro. E agora eu te pergunto, e às vezes a gente velha fala isso, qual o ensinamento que ele está dentro do seu coração? Não é do Senhor, mas é o inimigo que semeou. Porque, irmãos, o que eu tenho visto,
que poucos creem na palavra, a qual vem do Senhor. Mas por isso que o Senhor, nessa noite, está dizendo, qual a importância do ensino para nós? Qual a importância de ser ensinado? O homem ali, o etíope, ele disse para Felipe, né, eu quero aprender, mas não com quem me ensine. Agora ele começa a ler aquele versículo ali, dizendo, mas de quem é este homem a qual tem sido falado? Quem é este homem a qual a Escritura fala? Agora Felipe veio e disse, e anunciou Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós somos rodeados de pessoas que perguntam coisas para nós. E às vezes a gente não sabe responder. Algumas vezes eu vou falar com o meu pastor, né? Só que daí depois, às vezes não dá tempo, né? Irmãos, às vezes eu via na empresa onde eu trabalhava, perguntava pro irmão do lado, e o irmão do lado às vezes não sabia responder. E eu pensava assim, por que não pergunta para mim? Eu estava com a resposta, né? Mas não conseguia responder. Né? Então eu digo, irmãos, para a igreja, né? É necessário nós aprender para saber, né? Ser cuidadoso com as coisas, saber que o inimigo ronda, né? E ele vem sutil, como os antigos dizem, com sapatinho de algodão, com ensinamento, levantando pessoas, usando homens, ensinando coisas que são do homem, mas não tem, às vezes parece ser piedoso, né? Às vezes com palavras persuasivas. Hoje tem técnico para pregar, tem técnico para tudo, né? Mas, né? Hoje o que eu digo para a igreja, falta um ensinamento que vem do céu, algo que vem espiritual, algo que vem realmente e nos dá um norte. Eu digo que quando há uma igreja ensinada, né, a igreja ela fica firme, ela fica, né, com menos problemas, com menos situações. Né. Então, nessa noite, esse ensino é para que a gente possa, né, ter o desejo de aprender, de conhecer a Escritura e viver. E quando nós começar a viver, a gente vai dizer assim, né, é verdade a palavra do Senhor, ela tem se cumprido na minha vida. Alguns vão dizer assim, não, mas não se cumpre mais nada, né, porque já perderam, na verdade já caíram no ensino do inimigo. Mas o que eu digo para nós nessa noite, né, mais uma vez, reforçando, né, o Senhor ele quer edificar a sua igreja, Ele quer crescer, para que a gente aprenda, né, e a gente se torne discipuladores, que se torne alguém que saiba ensinar. Lembra que eu falei do irmão José, acho que foi no sábado? O irmão José, ele me discipulou, né, ele fez o papel de ensinador, ele me ensinou, ele me mostrou que não era, me ensinou a orar, me ensinou a orar por libertação, ele me ensinou inúmeras situações, a qual, né, chegou um momento que eu precisei de mais, eu fui mais. Ele ensinou tudo que ele sabia, e chegou um ponto que eu precisava mais, porque Deus precisava e precisa, né, de mim, né, para me usar, para ensinar outras pessoas, para ajudar outros. Então, eu busquei muito para poder ensinar. Mas não para mim, agora só eu saber, mas para capacitar, para que Deus levante outras pessoas. Então eu digo, irmãos, nessa noite, né, esses cultos que a gente está fazendo, que vamos iniciar, né, é o primeiro culto, mas, né, orem para que a gente possa melhorar, que seja um culto dentro de Deus, algo que a gente possa aprender. Então, né, reforçando, né, busque aquilo que é ensinado do céu, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é agradável, aquilo que realmente o Senhor opera. Vigiamos aquilo que o homem ensina, aquilo que muitas vezes tem aparência, mas muitas vezes não traz resultado. Muitas vezes só, né, a gente é mudado por fora, exteriormente. A gente tem a aparência, mas a gente não pratica, não vive. E cuidamos para não ser ignorado, porque o inimigo, né, ele opera, ele age. Então, convido a igreja a colocar de pé nessa noite. Este é um pequeno, né, ensinamento. Estou com meu tempo bem corrido, mas eu quero me dedicar mais, né, nessa parte de ensinar, de preparar uma igreja. Irmãos, eu vou fazer, como tem gravado ali, eu quero fazer agora um curso dos cooperadores. Em vez de eu fazer na igreja e disponibilizar dos irmãos virem e nós, né, tem que marcar um horário, eu vou gravar, né, fazer um vídeo, gravar
e eu passo ali no grupo dos obreiros, né? Daí quem é cooperador vai ser, é cooperador, quem vai ser separado para o cooperador, a qual a gente já vai estar conversando, né? Olhe, observe. Também vou fazer, né, um vídeo ali do diácono, da diaconisa, bem explicadinho, né? Bem resumido. Então você pode olhar a hora que você tem. E daí você pode olhar, você pode voltar, né? Você pode olhar, né? Pode ter guardado ali, porque vai ser algumas das coisas a qual eu quero ter, né, preparado, né? E nós vamos, eu acho que ver certinho a data da consagração, né? Separação e reconhecimento. Quero perguntar para o irmão Samuel e a irmã Neuza, vocês têm certificado de vocês, tanto de igreja? Não. Nós vamos fazer o reconhecimento dos irmãos, né? Então todos que já têm seu chamado, nós vamos estudar igual, né? Podem ver o curso, mas vão ser reconhecidos, né? Todos, né? Tem aqueles que já têm, mas vai ser reconhecido. Irmãos, se chegar alguém que diz, eu sou diácono, né? Nós vamos analisar, não precisamos rebaixar, vamos, né, analisar, vamos, né, dar o curso ali e vamos reconhecer, né, e assim todos a qual nós vemos. Né. Então, né, era isso, mas eu digo, irmãos, hoje é o primeiro culto, né, de oração, de ensino, mas eu creio que vai dar uma mudada e eu creio que vai ser para melhor. Né. E aos poucos, irmãos, a gente vai construir esse ministério sério, né, correto, e eu creio que os frutos eles vão vir. Eu não sou muito irmão de barulho, né? Eu gosto de ver realmente Deus operar. Eu prefiro, né, não que eu não gosto de avivamento, eu gosto, eu creio em avivamento, eu creio no poder de Deus, mas eu creio, né, de ver, de poder dizer às pessoas, né, dizer assim, pastor, eu tenho aprendido, eu tenho visto Deus operar, isso é melhor. Eu tenho orado e eu vejo Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem operado, eu tenho visto Deus agir. É isso que eu quero ver, uma igreja a qual tem experiência com Deus. Então é uma fase, né? Nós temos que aprender, temos que buscar, né? Tudo é um processo, uma construção. Amém? Irmãos, vamos orar nesta noite, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer nesta noite, bendizendo, Senhor, teu santo nome. Pai, abençoa, Senhor, a cada um, Pai, com a tua graça, Pai, com a tua presença, Senhor. Pai, que possamos compreender, Senhor, crescer na graça, no conhecimento, ser edificados, Senhor, pela tua palavra. Pai, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, o Senhor venha, Senhor, dar direção, Senhor, para este culto. Que o Senhor venha dar direção, Senhor, Pai, para esta igreja, Pai, capacitando, usando, Senhor, a cada um dos teus filhos, Pai. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha levantando, Senhor, Pai, obreiros, Senhor, Pai, para servir, para trabalhar. Levanta, Senhor, pregadores, Senhor, levanta, Senhor, ensinadores, Senhor, levanta, Senhor, discipuladores, Senhor, levanta, Senhor, Pai, homens e mulheres, Senhor, para orar, para interceder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos e te louvamos, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer um círculo, louvado o nome do Senhor, nós vamos, né, fazer uma oração. Enquanto nós estamos, né, com um número bom, né, uma quantidade de fazer um círculo, se a igreja estiver cheia já não dá, né, mas nós, nessa noite vamos fazer um círculo de oração. Deus Santo e Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, quero já passar aqui. Lembra que ano passado nós ia ter um batismo, nós ia fazer o batismo aqui dentro da igreja, né? Mas, né, eu creio que Deus está preparando algumas coisas. O dono do prédio que o Paulo ele fez ali um cosplay ali atrás, com piscina e tudo, né? Até o primeiro momento a gente era para lazer deles, né? Mas eles, né, botaram para lugar por diária. Então, irmãos, né, eu quero conversar com o irmão Paulo para ver quantas vezes ele
quanto ele cobra para nós da igreja, né? Se a gente precisar de um batismo, fazer uma confraternização. Eu creio que em breve nós vamos planejar um Conte Casais aqui, né? E daí nós vamos conversar. E pelo que eles postaram ali, né? Está disponível para alugar, né?